Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia, da disciplina de Biologia, e hoje iremos dar continuidade aos ciclos biogeoquímicos, dessa vez falando um pouco sobre o ciclo do carbono e do nitrogênio. Bem, se você gosta do conteúdo que aqui é postado, não esqueça de deixar um comentário, ativar as notificações, assim você receberá notificações quando eu postar novo conteúdo no canal e se inscrever, ok? Então, vamos lá dar continuidade. O ciclo do carbono. O carbono é um elemento bastante abundante na natureza, só que ele circula de duas formas. Na sua forma inorgânica, é a forma em que o carbono é encontrado no ambiente. Então, na sua forma inorgânica, ele é encontrado como gás carbônico e como gás metano, que é o CO4, certo? Na sua forma orgânica, toda vez que vocês verem esse termo orgânico, vai ser quando ele está dentro dos seres vivos. Então, dentro dos seres vivos, eu posso encontrar o carbono na forma de proteína, uma vez que ele constitui as proteínas, sabendo que as proteínas elas são formadas por aminoácidos, né? Os açúcares, como por exemplo a glicose, e os lipídios, certo? Que são os óleos, as gorduras, ok? Então, gente, analisando aqui o ciclo do carbono, eu enumerei para ficar de uma forma mais didática. Então, o número 1, o que é que eu observo? O carbono, na sua forma atmosférica, CO2, ele é absorvido pela planta para fazer o processo de fotossíntese, certo? Então, a planta ela pega o carbono como princípio ativo para fazer o processo de fotossíntese, certo? E esse carbono, ele também é eliminado por nós através do processo de respiração, por nós e pelas plantas, certo? O que é que vai acontecer? Quando a gente inspira oxigênio. Quando a gente expira, a gente libera o gás carbônico. Então, esse gás carbônico que é liberado na nossa respiração, ele é usado pela planta para fazer o processo de fotossíntese. A planta, como todo ser vivo, ela entra em decomposição, ok? Então, quando ela morre e entra em decomposição, acontece a mesma coisa com os animais, também morrem e entram em decomposição. Então, a decomposição da matéria orgânica morta libera também gás carbônico. Então, essa decomposição produz os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão, o petróleo e o gás natural, e essa energia ela é liberada em forma de gás carbônico. Esse gás carbônico ele também pode ser liberado através da queima de combustíveis fósseis ou pelas fábricas, certo? Então, através da combustão. Então, ele é liberado na sua forma de gás carbônico. Então, aqui só de forma didática, eu vou observar o ciclo do gás carbônico no processo de fotossíntese. Eu vou observar a liberação de gás carbônico no processo de respiração pelos animais. Eu vou observar também que tem liberação de gás carbônico quando ocorre a decomposição da matéria orgânica morta e pela respiração, certo? Então, aqui é como o gás carbônico ele circula dentro do ambiente, seja na sua forma orgânica ou inorgânica. Inorgânica é o gás carbônico na atmosfera, certo? Orgânica é o gás carbônico dentro dos seres vivos, ok? Dando continuidade, iremos falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é bastante expressivo, uma vez que o nitrogênio ele não pode ser absorvido pelos seres vivos na sua forma inorgânica, que no caso é o nitrogênio atmosférico. Então, esse nitrogênio atmosférico ele tem que ser transformado em compostos orgânicos para que possa ser absorvido pelos seres vivos e circular dentro do ecossistema. Então, existem algumas etapas específicas para o ciclo do nitrogênio, que no caso é a fixação, quando esse nitrogênio atmosférico ele é transformado em nitrogênio na sua forma orgânica, certo?
principalmente na forma de amônia, ok? Então, analisando aqui, ó, ele é transformado em amônia, depois ele é transformado em nitrito e, por último, em nitrato. Esse nitrato ele é convertido em nitrogênio atmosférico novamente. Aí entra nesse processo aqui de desnitrificação, certo? Trouxe outra figura mais didática para vocês entenderem melhor o processo. Essa figura aqui, eu acho ela mais didática para entender o que ocorre no ciclo do nitrogênio. Então, eu tenho o nitrogênio atmosférico. O que vai acontecer? A fixação, que é a transformação do nitrogênio atmosférico na sua forma orgânica, certo? Então, essa fixação vai ser feita por bactérias que pegam o nitrogênio atmosférico e conseguem converter ele em amônia. Elas vão fixar esse nitrogênio no solo através das raízes das leguminosas. Então, essas bactérias elas são observadas principalmente em plantas leguminosas, certo? E ela vai permitir essas bactérias a fixação do nitrogênio na sua forma orgânica. E essa forma orgânica vai ser absorvida pela planta através das suas raízes. Então, ó, essas bactérias fixadoras, que são assim chamadas por fixar o nitrogênio, vão pegar esse nitrogênio fixado e vão transformar em amônia. O processo do nitrogênio transformado em amônia é chamado de amonificação, certo? Aí, o que vai acontecer? Esse nitrogênio, agora na forma de amônia, ele vai ser convertido em nitrato por outras bactérias, que são chamadas de bactérias nitrificantes, certo? Essas bactérias nitrificantes vão converter a amônia em nitrato, ok? Aí vão vir outras bactérias que vão converter o nitrato em nitrito, certo? E todos esses processos aqui, nitrato, nitrito e amônia, são utilizados pelas plantas para absorver melhor o nutriente do solo, no caso, o nitrogênio que não pode ser absorvido pela forma atmosférica. Essas bactérias têm a função de converter ele na sua forma orgânica. E aqui são as composições químicas que ele pode aparecer na forma de amônia, na forma de nitrito e na forma de nitrato. O nitrato, ele pode ser convertido novamente em nitrogênio atmosférico. Quem é que vai fazer isso? As bactérias desnitrificantes, certo? São as que vão ser responsáveis por esse processo, ok? Então, aqui eu acho uma imagem mais didática que explica melhor o que acontece em cada fase do ciclo do nitrogênio. E qual a importância desse ciclo do nitrogênio para o ambiente, né, e para nós seres humanos. Primeiro, ele vai auxiliar na manutenção da cadeia alimentar. Por quê? Porque ele vai permitir que o nitrogênio ele entre na cadeia alimentar. Quando é que ele vai entrar? Quando ele é assimilado pelas bactérias fixadoras. Lembrando que ele é assimilado pelas bactérias fixadoras nas raízes das leguminosas. E a leguminosa é uma planta. Então, a planta ela é o produtor na cadeia alimentar. Então, através dessa planta, ele entra na cadeia. Aí vai passar pelo consumidor, primário, secundário, terciário, até chegar no decompositor, sofrer a ação das bactérias desnitrificantes e voltar para a atmosfera, certo? O nitrogênio, ele constitui as nossas proteínas, certo? O nitrogênio é um dos principais compostos dos aminoácidos, que são a base para a formação das nossas proteínas, ok? Ele vai auxiliar na nutrição das leguminosas, como por exemplo feijão. Então, são plantas que são utilizadas na nossa agricultura familiar. Então, pelo fato dessas bactérias fixadoras fazerem com que o nitrogênio ele entre na cadeia alimentar, facilita também que essas leguminosas elas consigam absorver os nutrientes do solo, certo?
Lembrando que o nitrogênio também ele é usado na rotação de cultura, que no caso eu pegar, sempre conservar no solo essa capacidade com as bactérias fixadoras de fixar o nitrogênio. Então, eu vou mudar os locais de cultura para que as bactérias elas consigam se manter com essa propriedade de fixação. É também utilizado na fertilização natural, ou seja, para fazer fertilizantes artificiais que auxiliam também nesse processo de manutenção da cultura, né? Da agricultura. Então, é isso, gente. O ciclo do nitrogênio, ele tem várias importâncias econômicas e ecológicas que são utilizadas por nós seres humanos. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que os ciclos biogeoquímicos é um assunto que requer, assim, um pouco de atenção, visto que são ciclos, né? Então, ocorrem vários processos durante esse ciclo. Mas caso vocês tenham dúvida, assistam o vídeo mais de uma vez. Então, espero ter ajudado no entendimento de vocês e fiquem com Deus. Forte abraço!